Amém, irmão José Augusto. Seja bem-vindo. Paz de Deus a todos. Quero que vocês me confirmem se o áudio tá bom. Aqui na cidade onde eu resido, aqui no meu bairro aqui, tá tendo bastante barulho por causa desses carros com som de funk, né? Quero saber se tá atrapalhando, se tá dando para ouvir direitinho, tá? Vocês confirmem aqui, vão comentando aí, por favor. Sejam todos bem-vindos, viu? Deus abençoe, irmã Maria Aparecida. Se tiver saindo tremido o áudio, se tiver falhando também, imagem e áudio, comentem, tá? Dá um retorno para nós, um feedback, para que a gente possa transmitir com qualidade. Sejam bem-vindos, irmã Kátia, irmã Maria Aparecida, irmão José Augusto, sejam bem-vindos. Juntos aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus, na comunhão, na simplicidade e na humildade também. Logo daremos início aqui ao assunto. Se os que já estão presentes aí, para a gente poder fazer bom uso do tempo, tiver alguma pergunta também, pode também, sintam-se à vontade, tá? Amém, irmã Daniele, seja bem-vinda. Irmãos, aos que já estão presentes aí, sejam todos bem-vindos, tá? Tem um número pequeno de pessoas, mas se tivesse um só presente, já para mim estaria de bom tamanho. Uma alma na presença de Deus tem valor tão inestimável, tão inexplicável, que seria necessário todo o esforço do mundo. Seria necessário fazer ter todo o cuidado do mundo por uma única alma em um culto, e na live não deve ser diferente. A gente deve tratar com esse mesmo apreço. Então, se por exemplo, um homem de Deus atende um culto e tivesse uma única pessoa, já seria um grande feito. Uma única alma, ela tem um valor que para nós é incalculável. É difícil discernir com o entendimento humano, pois o sangue de Cristo é que pagou, né? Amém, louvado seja Deus. Ok, irmã Maria, que Deus te abençoe no trabalho e te guarde no retorno para casa. Não sei se está trabalhando de forma física na empresa ou se está home office, mas que Deus te abençoe, tá bom? Depois você assiste, acompanha, dá um like lá e também faz um comentário para a gente poder responder, tá? Minha irmã Fabiana, seja bem-vinda. Deus abençoe pela presença. Glória a Deus. Olha, irmãos, assim, eu queria começar dizendo para vocês por que o assunto da live, ele é esse assunto mesmo, né? Por que falar sobre pecado de morte? Primeira coisa, porque esse assunto, ele é um tabu dentro da congregação cristã no Brasil. E aqui, irmãos, nessa live, primeira coisa que eu quero que fique claro, eu não sou nenhum reformista, não faço parte do grupo dos críticos, e respeito a opinião deles, respeito a posição deles, muito embora não concordo, e imagino que também eles não concordam conosco. Mas a gente pode ser adulto e maduro para se respeitar, né? Porque é esse o papel de um homem de Deus que tem dignidade, que tem pudor, que tem temor de Deus no coração. Se tratar com respeito, ainda que a gente seja diferente e pense diferente.
Mas abordar sobre o pecado de morte, eu acho que nem já foi dito, né? É um tabu, mas é um assunto que precisa ser falado, precisa ser abordado, precisa ser discutido, porque uma coisa, irmãos, é o entendimento e a forma como se processa o assunto sobre pecado, sobre qual pecado leva para o inferno, qual que deve ser perdoado ou não. Eu eu gostaria de começar dizendo assim, irmãos. Eu estava assistindo alguns vídeos, acompanho muitos irmãos aí, né? Não vou falar nomes, mas eu acompanho muitos irmãos e vi algum deles falando sobre pecado de morte, fazendo e discorrendo sobre esse assunto e me incomodou um pouco. Me incomodou, não porque eu me sinto mais preparado, nem acho que estou mais certo, nem tampouco também me acho dono da verdade. Mas me incomodou a forma como foi abordado, porque é um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado. E eu lembro que foi abordado e falado sobre a passagem de João, né? Passagem esta, que eu vou até ler para vocês aqui, ó. Falando sobre pecado de morte, primeira epístola de João, capítulo 5, no verso 16, diz assim: Se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Bom, irmãos, você vê, de forma isolada, talvez fica difícil a gente esticar o assunto para que não saia de contexto. Mas aqui são pregações e exortações por parte do apóstolo Paulo. E o irmão que falava sobre pecado de morte, ele colocava o pecado por categoria, sabe? E isso não está correto. Ele tentava explicar assim: o que é o pecado de morte? O pecado de morte é aquele pecado que é grande. É o pecado que é grande. E o pecado que não é para a morte é pecado pequeno. Mas isso, irmão, é muito delicado e muito complicado. Porque a questão da nossa métrica para pecado, ela sai do contexto da realidade do que o Senhor, do que a palavra de Deus, a intensidade da palavra e a espiritualidade da palavra nos expressa. Para Deus, todo pecado é pecado, como a gente também costuma dizer, que para Deus, uma enfermidade para Deus, um câncer é como se fosse uma gripe para o Senhor. E é verdade mesmo, porque nisso, diante de Deus, diante do poder de Deus para operar um milagre, um simples resfriado e um câncer é a mesma coisa, porque Deus desfaria ele com a simples intenção do seu coração, ou com o sopro da sua narina, ou com um anjo que ele enviasse para fazer o milagre. Pecado é a mesma coisa, irmão. Quanto maior é o desafio, maior sempre será o poder de Deus para acabar com esse desafio. Exemplos dados por Jesus Cristo acerca de pecado, como a mulher pega em adultério, foi pega em adultério e foi trazida para ele pelas pessoas que queriam que fosse apedrejada pela lei de Moisés. Por que o registro dessa passagem? Porque se nós consideramos tamanho tabu, nós na igreja consideramos isso um tabu tão grande, não se aborda esse assunto praticamente. É difícil até pregar sobre isso. Pregar que Deus perdoou. Não se aborda. Por quê? Porque é um tabu para o homem, mas não é um tabu para o Senhor. E o próprio Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e acabou com esse tabu quando ele perdoa a mulher pega em adultério. Vocês entendem? Então, assim, eu vejo irmãos pedirem conselho, pessoas em desespero porque, irmão, meu filho pecou. Irmão, minha esposa pecou. O que eu faço? Você pode ver que as pessoas que passam por esse tipo de teste, por esse tipo de prova, por esse tipo de tragédia, elas ficam sem chão. A gente sabe de casos, não querendo ser extremista, mas há quem já até
cometeu suicídio por causa disso. Tem exemplo bíblico também nisso, né? O próprio Judas, quando traiu o Senhor, ele cometeu suicídio, segundo o relato, está em Lucas. Então, assim, irmãos, e por que que as pessoas se sentem tão desesperadas? Justamente por esse assunto ser um tabu na igreja. Quando João diz aqui, ó, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, ele não está dizendo que não é para orar pelo pecador, nem que o pecador não tem valor, porque o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. Isso está escrito, se o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio, porque a pessoa que é caracterizado como ímpio, ele é pecador. O ímpio, ele é praticador de impiedade, de iniquidade. Ele comete pecado, sem remorso, sem dolo. Mas Deus não tem prazer nem na morte dele. O que é a longanimidade de Deus? A longanimidade de Deus é o tempo que Deus dá para que nós encontramos, de alguma forma, uma maneira de se arrepender, de voltar atrás. Eu acho que as pessoas entendem de forma muito superficial a questão sobre o pecado. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Abençoe, irmão Mário. Amém, irmã Daniela. Você quer? Só a câmera tá torta lá no vídeo. Tá meio torta, sim. Um pouquinho só. Só um minuto aí, pessoal. Posicionando melhor o computador aqui. Amém, irmão José Augusto. Meus irmãos, isso aqui é um bate-papo. Aqui a gente não tem... O legal desse assunto de internet, YouTube, os canais, é tudo muito novo, né, irmãos? Vocês percebem uma coisa? Eu lembro quando Deus me chamou em 97, a gente nem sonhava que um dia teria cultos online falando o que pensam no YouTube, sem nenhuma restrição, sem medo do ministério. De princípio, eu tinha bastante receio. Por quê? Porque, na verdade, eu não sabia o que realmente era o motivo do temor. E a gente percebe que há diversas formas do Senhor operar, do Senhor agir na nossa vida, e que se você não está cometendo pecado, se você não está fazendo cometer pecado teu irmão também, então toda obra que você faz de coração, todo o trabalho que você inicia na presença de Deus, com sinceridade, há de ser que o Senhor conhece as nossas almas, os nossos corações, né? Deus também faz aparecer sobre nós os nossos frutos. Somos árvores que, com as nossas atitudes e as nossas falas, as nossas formas de conduzir o que a gente faz manifestar o fruto, né? Porque, que nem o Senhor disse, pelos frutos os conhecereis, para saber quem é o verdadeiro, quem tem boas intenções, quem é lobo em pele de cordeiro. E aqui, irmãos, na internet eu vejo um lugar bastante perigoso, bastante nocivo. Por quê? Porque a internet, ela deu voz para todo tipo de pessoa. A internet, ela abriu uma porta que
qualquer pessoa pode se manifestar e atingir muito longe. Ela pode ser usada como uma arma de transformação massiva, né, de transformação em massa. Para nós que somos servos de Deus, ela é um instrumento de comunicação e deve ser isso, né? O Senhor é quem opera a obra que tem que operar na nossa vida. Glória a Deus. Eu, irmãos, por exemplo, desde quando Deus me chamou, irmãos, vocês perdoam se de repente a gente fala demais. Eu sou conhecido como pessoa que fala pelos cotovelos, às vezes, né? Quando a gente está sentindo a vontade, estamos aí no meio de pessoas aí que a gente tem em comunhão. Eu percebo aqui no meu canal que o meu canal vem crescendo bem devagar, mas eu estou em paz também nessa parte, até porque esse trabalho eu considero espiritual e não material, então eu não tenho pressa de que venha a crescer de forma desenfreada, né? Eu só me preocupo mesmo se eu estou fazendo a coisa certa, se eu não estou prejudicando ninguém. Isso me preocupa bastante. E eu falo mesmo, irmãos, a gente fala bastante, as pessoas que são do nosso meio de amigos sabem. Eu faço parte do grupo de visita de enfermo aqui na minha comum e tenho o grande prazer de estar no meio do povo de Deus, dos mais velhos, não quero estar só no meio da moçada, eu gosto de estar no meio dos mais experientes. A gente aprende muito com eles. Amém, Ivonete. Irmã Ivonete, Deus abençoe, viu? Você está sempre aqui conosco e sempre fazendo comentários muito, muito motivadores. O Senhor alegra o nosso coração, porque o nosso conteúdo aqui, ele não, por enquanto, ainda não é tão bombástico, né? Bastante valor. Não é tão bombástico, mas o pouco que atinge, a gente percebe que atinge com sinceridade, né? Deus abençoe, irmão Adão. Amém. Amém para a sua saudação. O irmão Adão também está sempre conosco aqui. O irmão José Augusto, já percebeu algumas vezes aqui. A Maria Aparecida também. Fabiana Fernandes, inclusive falou que a mamãe dela também se inscreveu. Se eu não me engano, a mamãe dela é enferma. Estamos orando por você, viu, irmã Fabiana? Essa live aqui a gente colocou um tema, porque tudo no YouTube, irmãos, tem que ter uma direção, né? A gente precisa ter uma placa, né? Ali é a capa do vídeo. E esse assunto, se alguém tem dúvida sobre esse assunto, a gente vai discutir, vai discorrer sobre esse assunto. Mas por isso que a gente fala que é um bate-papo, porque aqui é um lugar de irmãos e amigos. Para Deus. Meus irmãos, falar para vocês, tomem bastante cuidado com conteúdo de internet, tomem bastante cuidado com a persuasão de algumas pessoas, e nisso não falo só dos críticos, porque nós devemos ter capacidade de filtrar o que a gente está ouvindo e vendo para que não sejamos contaminados, tá? E eu tenho percebido que tem bastante gente em dúvida, bastante gente que caiu em perturbação por causa do que tem visto na internet. Isso desde a explosão o boom da internet no meio da congregação, nós nunca tivemos mídia, nunca fomos uma igreja de mídia, e agora, depois de tanto tempo, né, os irmãos criticando as mídias, isso e aquilo, necessitou usar as mídias para fazer os nossos cultos, e com isso trouxe uma carreta de confusão e de problemas. Por quê? Porque ganhou visibilidade nacional e mundial, atingindo de forma massiva, enquanto que a gente estava treinado e acostumado a fazer culto para 300 pessoas, 600 pessoas, dependendo da igreja, 1.500 pessoas. Ainda assim,
Hoje em dia, os cultos da nossa igreja atingem 240 mil pessoas, 120 mil pessoas. Então, é terrível. Então, tudo que vem acontecendo causa grande impacto, né? Desde a volta do Trevisan também causou bastante reboliço. Teve gente que pegou o gancho nisso, inclusive irmãos nossos, para poder ficar assuntando coisas que não edifica, né? Não edifica. Sim, irmão José Augusto, sim. Eu mesmo, olha, irmão José, falar para você, eu mesmo já assisti alguns conteúdos aqui com essa nomenclatura, né? CCB, vários canais que querem atingir o nicho, né? O nicho de irmandade, com esse rótulo, o canal tá ele sempre começa ou termina, ou tem ali no intermédio a sigla CCB, para que os CCBianos possam visualizar, né? As pessoas da CCB, a gente fala assim de maneira não pejorativa, mas para vocês entenderem. Então, todo canal que tem CCB, ele tem a intenção de atingir, de ser visto pela Irmandade da CCB. Então, quando vocês verem com essa nomenclatura, com esse rótulo, assistam e filtrem para entender a intenção. O meu mesmo é CCB Transparente. Meu canal é CCB Transparente. Eu, irmão, tenho intenção de me conectar com a Irmandade para compartilhar o que tiver de melhor em mim. E ainda assim tenho temor de, às vezes, não afetar a Irmandade, não afetar vocês, não causar impressão ruim. Todavia, não tenho medo de falar a verdade. Todavia, esse meu cuidado não é falta de coragem, irmão. Há quem diga assim, mas se não tem coragem, para que veio, né? Não é bem assim. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, se por causa da tua ciência, algum irmão, vendo você que tem ciência, agir com o entendimento da tua ciência que te priva de cair, né? Que te priva de se sentir afetado, contaminado com alguma coisa, mas se ele ver você, pela sua mente ser fraca, e ele não tendo ciência, ele pode cair em pecado, ele pode cair em desgraça. O apóstolo Paulo falava isso a respeito da idolatria, né? E serve justamente para o que Deus está dando a graça de falar. Então, tenham cuidado, sim, por quem está vendo e ouvindo o que a gente fala. Irmã Ivonete, a gente tem que estar em oração, vigiando bastante. Vigiando bastante porque já está cumprindo no nosso meio. Tem muita gente falando sobre escatologia bíblica, né? Que é estudo do fim dos tempos, essas coisas. É mais ou menos isso. E outros tantos, agora há muita abordagem sobre fazer teologia, sobre se na congregação deve estudar ou não a Bíblia. Bom, independente dos irmãos fazerem escola dominical, promoverem cursos que aumentem o entendimento e o conhecimento bíblico da Irmandade, nunca foi proibido fazer exames profundos das Escrituras. E nós, irmãos, temos que nos dedicar nesse assunto. Temos que aprender, é necessário treinar a nossa mente, o nosso coração, para desprender do que é da terra e aprender a gostar, a amar mais as coisas de Deus. Mas tudo que diz respeito a Deus. E nisso também inclui a palavra, porque qual é a desculpa da maioria das pessoas que não lê a Bíblia de forma sistemática? Porque diz que não entende o que lê, né? Peça a Deus entendimento, ore a Deus, e sempre não desista nunca, porque desistir vai ser seu calcanhar de Aquiles. Não desista, leia a Bíblia, leia, faça pesquisa. Eu sempre, mesmo antes de ser crente, eu sempre tive assim comigo uma inquietação. Qual é a minha inquietação? Se eu leio a Bíblia, eu vejo uma palavra que eu nunca vi nenhum irmão no púlpito explicar qual o significado daquela palavra, e na própria leitura que eu vi, eu também não sei o que quer dizer, eu interrompo a leitura, eu pego um dicionário e eu pesquiso
o que quer dizer aquela palavra, para que aquela frase, na onde aquela palavra estava inserida, ela ganhe sentido, né? Porque senão a gente lê algumas coisas e de repente vai chegar ao final e não vai entender o sentido daquela palavra. É justamente por isso que as pessoas causam tanta confusão acerca de assuntos tão delicados como a questão do pecado de morte. Uma vez na época ainda da fita cassete, não sei se eu já falei isso em algum vídeo, se eu já testemunhei isso ou não. Na época da fita cassete ainda eu ouvi uma palavra pregada pelo Paulinho do Paulista, no Salmo 130. Inclusive eu fiz a oração do Salmo 130 um dia desses. Está lá no canal, quem quiser acompanha lá. E naquela exortação, Deus tomava o irmão Paulinho, aqui do Jardim Paulista, em São Paulo, uma região bastante rica ali em São Paulo, mas é um lugar muito abençoado por Deus, o servo de Deus, muito usado por Deus. E ele pregava dizendo que na revelação, né? Ele estava na comunhão e numa revelação no momento. Ele pregava dizendo assim: tem gente que não está feliz com o perdão dessa palavra, porque o Salmo 130 diz assim: confissão do pecado e esperança do perdão. E o salmista Davi ali, ele faz uma lamentação acerca do próprio pecado que ele cometeu. E ele se sentia nas profundezas, porque ele dizia assim: das profundezas a ti clamo ao Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos às vozes da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha, quando ele diz isso, ele enfatiza um conhecimento de Deus que ele tem, porque Paulo era muito sensível a Deus, tanto que Deus falou que, aliás, Davi, desculpa, tanto que Deus falou que Davi era um homem que tinha um coração segundo o seu próprio coração. E isso era um homem com o segundo coração de Deus. Isso agradava muito a Deus, e quando ele fala sobre Deus, contigo está o perdão para que sejas temido. Ele fala da grandeza que Deus estabeleceu sobre as limitações do pecado, a tragédia do pecado, mas o poder que Deus tem de perdoar. Ele fala de Deus, ele fala com Deus sobre o pecado, como que querendo lembrar Deus: Senhor, é tu quem pode perdoar, porque contigo está o perdão para que tu sejas temido. A ousadia de Davi falando isso, ela promoveu o próprio livramento. Ela promoveu o amor de Deus a favor da própria alma dele. Porque Davi alcançou o perdão. Prova de que Deus tende a perdoar aquele que agrada, aquele que atinge o seu coração, aquele que o comove. Podemos ver que Jesus Cristo, quando foi enviado na terra, e os relatos dos evangelhos, de Mateus a João, eles mostram Cristo não um revolucionário que inquietou e perturbou a ordem da lei mosaica. Ele não veio para isso. Ele veio cumprir. Por que Jesus Cristo causou tanta perturbação com o que ele fazia? Por exemplo, as curas do sábado, né? As palavras inquietantes que ele falava diante dos fariseus. Por que causou tanto alvoroço e inquietação? Os irmãos já pararam para pensar que não é porque ele falava coisas contra a lei de Moisés. Ele não fazia isso. Quando ele se expressava quando ele se justificava e falava alguma coisa acerca do que estava sendo inquirido, acerca do que estava sendo indagado pelo que ele tinha feito, o que inquietava nos fariseus e nos demais era que ele estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo a lei de Deus, e eles tinham tanto da lei neles, eles colocavam tantos limites e cercas em volta das pessoas, e peso nas suas costas, acerca de como se conhecessem a lei, e se sentindo cumpridores da lei, sem ser, que quando chegou alguém que realmente cumpria a lei, causou perturbação. Causou perturbação. Porque
Irmãos, Jesus resume os mandamentos em 2 mandamentos. Todos os mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus Cristo faz isso, ele está desconstruindo a lei de Moisés? Ele está querendo causar perturbação e inquietação entre o povo de Israel? Jesus não tem essa intenção. Ele não veio para cometer um grande ato político revolucionário, libertar o povo do imperialismo romano. Não era essa a intenção. Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E quando ele faz isso, ele tá tentando desencaixotar a essência da lei mosaica. São inúmeros pontos de doutrina pregados durante toda a história bíblica, durante mais de 2000 anos, pregado toda a doutrina ali e os mandamentos escritos e deixados por Deus através de Moisés, se resumiam em uma coisa: amar a Deus e amar ao próximo. Porque quem ama a Deus não peca. E quem ama ao próximo alcança a misericórdia. Porque no amor ao próximo se cumpre a empatia, irmão. Se cumpre a empatia. O que é a empatia? A empatia é a virtude de se colocar no lugar do outro. Bom, por que eu não devo tratar o outro com ódio? Porque se alguém me tratar com ódio, vai me ferir profundamente. É motivo suficiente para não fazer isso com o próximo. Porque não devo pegar o que é do próximo. Porque eu não quero que ninguém pegue o que é meu. É motivo suficiente para não fazê-lo. Então, o amor ao próximo, ele contém dentro dele, ele é como se fosse um botão, ele é como se fosse uma caixa que dentro da caixa tem inúmeros mandamentos. Tem inúmeros mandamentos que são cumpridos no amor ao próximo. E a chave de ouro, para fechar com chave de ouro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Todos os mandamentos que foram escritos por Moisés, ditados por Deus, ensinados por Deus e pelos profetas e os sacerdotes, tudo que se ensinou acerca de Deus na história do povo de Deus, nas Sagradas Escrituras, se resumem em tentar mostrar para o homem a direção, o caminho. Se resume em mostrar para o homem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a capacidade que Deus tem de perdoar. Lá em Êxodo está escrito assim, sobre Deus falando com Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Vocês percebem o poder e a força dessa palavra? Quando Deus fala isso para Moisés, ele tá dando um basta e está fazendo calar a boca. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Agora, diga para mim que isso que Deus disse lá em Êxodo serve, tá ultrapassado e não serve para nós que estamos na graça de Deus, ou seja, do Novo Testamento para cá. Não. Isso é o que o Senhor sempre quis, mesmo antes de Jesus Cristo, mesmo antes de todos os complementos e adendos da lei, é o que o Senhor queria fazer com o homem. Mostrar para o homem que Deus é capaz de perdoar. É Deus que administra essa obra com o seu poder. Olha, tem uma passagem que ela mostra o poder de Deus para perdoar, a autoridade de Deus no perdão. Jesus Cristo estava numa casa, rodeado de pessoas, quando trouxeram para ele por cima da multidão, por cima do telhado da casa, um homem que jazia enfermo numa cama. E Jesus vira para aquele homem e diz assim, perdoado, vendo que a multidão estava em grande expectação, fala para ele: perdoado te são os teus pecados.
Houve murmuração entre o povo, falando quem ele pensa que é para falar com essa autoridade. Quem ele está pensando que é? Houve uma murmuração entre fariseus, saduceus e outros ali rodeados também, rodeando o Senhor, sempre expectando para ver o que ia sair ali do mestre, o que queria fazer, qual seria o próximo passo. Então trazem um enfermo, na esperança de que ele ponha o enfermo para andar, para ser em liberdade, e o que ele diz? Perdoados são os teus pecados. Causou grande alvoroço. Mas diz essa mesma escritura, essa mesma passagem diz assim: Jesus Cristo, conhecendo seus corações, direciona para eles a palavra e mostra o poder de Deus. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta. E na mesma hora o enfermo ficou curado. Então, irmãos, vocês percebem nessa passagem uma coisa: a autoridade de Deus para perdoar, que está no Filho, porque o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, ela é infinita. Cuidavam que o Filho do Mestre veio só para fazer milagre. De tanto milagre que ele fazia, o povo ali jazia em volta, em busca dos seus favores, como fazemos hoje ainda nos nossos cultos, ou mesmo também em várias outras igrejas. As pessoas do neopentecostalismo, né? Eles vão para as igrejas em busca de libertação, em busca de mudança de cativeiro, de dinheiro, em busca de curas, porque o homem ainda continua sendo o mesmo desde aquela época. Estão em busca de Deus pelos seus favores. Pouca gente quer saber da salvação. Jesus Cristo dá para eles o maior presente de todo, dá para aquele homem o maior presente de todo, na presença de todos que estavam ali, para perceber que ele não foi ali só para fazer aquelas curas, que ele tinha algo mais intenso, mais nobre, mais insubstituível para dar, que era o seu perdão, a salvação. E eles queriam só o milagre. Basta. Você está com fome, você quer comer. Você está enfermo, você quer estar curado. Você está pobre, quer ser rico. As coisas que nós consideramos prioridade é sempre distinto do que Deus considera prioridade. E é esse o problema da gente para entender a obra de Deus na nossa vida. O seu maior feito, o seu maior legado é o sangue de Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados. Não é enxergar para quem é deficiente visual, nem tampouco andar se você for tiver alguma deficiência. Não é em busca disso. Não é isso que é buscar a Deus. Agora, irmãos, quando você encontrar um irmão, falando agora para os irmãos da congregação, quando você encontrar um irmão que você sabe que ele congregava, não está congregando mais, ele se desviou porque teve algum acidente no seu caminho, na sua vida espiritual, e você percebe que ele não foi mais para a igreja. Outros já estão murmurando acerca dele ou dela que pecou de morte, irmão, pecou de morte. As pessoas falam assim, pecou de morte, nem adianta ir lá, não. Alguém fala em fazer visita, irmão, não vai não. Vai não, porque pecou de morte. E colocam ali, irmãos, trazem para a terra, para aquela conversa, uma sentença que consideram que nem Deus é capaz de tirar. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero causar motim na igreja, não quero dizer para você que a salvação é individual. O que é a salvação individual? O que significa? Que tudo que a gente tem para apresentar para Deus no coletivo, nos cultos, nós apresentamos de forma coletiva. Mas o que Deus pretende colher de você
é na tua vida individual, no teu dia a dia. Se você vê o pecador, tenta trazer ele de volta. Como você vai trazer o pecador? Prega a esperança para ele. Prega o perdão. Prega o arrependimento. Fala para ele que ainda tem chance, porque enquanto há vida, há esperança. A passagem de Davi e Absalão, acerca do seu filho que queria destroná-lo, representa isso. Porque toda a escritura e os seus eventos e histórias nas monarquias do passado, elas não são para nos deixar um legado histórico, elas são para deixar para nós um legado espiritual, para mostrar para nós o caminho. E qual foi a fala de Davi na sua tristeza e amargura, quando não quis nem mais ouvir instrumento de corda, nem comer, rasgou seus vestidos, quando seu filho morreu, seu filho Absalão morre. E o que que ele diz quando é indagado acerca da morte do filho dele? Mas ele queria o teu trono, você está chorando por causa dele? Ele fala assim, porque enquanto havia vida, eu ainda tinha esperança, tinha esperança. Tinha esperança que ele mudasse, tinha esperança que ele se arrependesse, tinha esperança que ele voltasse atrás, tinha esperança de converter a sua ideia louca de se voltar contra o rei e pai, convertê-lo dessa controvérsia, desse problema. E o que que o Senhor quer? Que você se converta do seu mal. E o que que o pecador tem? Tem que se converter do mal que ele cometeu. Ele tem que ter consciência. Enquanto ele estiver vivo, o que está mantendo ele vivo? A, a aleatoriedade da vida? A vida não é aleatória. Enquanto Deus sustenta nós vivos, Ele ainda tem alguma coisa para nós. Só que, diferente do que muitos pensam, já não está determinado o que nós vamos fazer amanhã. Quem escolhe o que nós vamos fazer daqui a pouco ou amanhã somos nós mesmos. Porque se tudo já está determinado, não faz sentido que nós busquemos a Deus. Você entende? O Senhor deu para nós a liberdade de escolha. Liberdade de escolher. O que muitos chamam de livre-arbítrio, mas que na Bíblia, na verdade, não tem, tá, irmãos? Pode pesquisar, não existe livre-arbítrio em nenhuma passagem bíblica. Mas não impede que a gente entenda que o Senhor deu liberdade para nós escolher o nosso caminho. Então, converta, ajuda a converter quem escolheu o caminho ruim, quem fez a escolha ruim. De repente, escolheu ruim, escolheu mal, ou escolheu não voltar, não se arrepende, não consegue entender, não consegue crer no arrependimento, porque foi roubado dele, foi usurpado da esperança. E é certo que alguns não vão voltar, mas até que se prove ao contrário, até que a gente saiba quem não vai voltar, nós precisamos viver esse desafio de falar com quem está distante para que volte. Porque em Tiago está escrito: se você converte um pecador do seu pecado, você cobre uma multidão de pecado. Irmãos, olha o tamanho do galardão que está sobre a cabeça daquele que faz retornar da sua escolha ruim, do seu pecado, da sua tragédia, uma alma. Se você resgatar essa pessoa, irmão, o benefício que te cabe, eu não sei nem descrevê-lo, porque ele está com Deus. E sabe quem é Deus, irmãos? É o mesmo Deus que é capaz de perdoar. E não tem nada que impeça o perdão de Deus, nem mesmo o inferno pode impedir de Deus trabalhar o seu perdão, a sua salvação. Porque não se perdeu nenhum a não ser o filho da perdição. Irmão, faz algum tempo aqui que eu estou falando, falando e falando. Perdoa, mas eu estou sem ler aqui os comentários. Eu vou dar uma subidinha aqui na barra de rolagem aqui, vou dar uma lida nos comentários, tá? Estou lendo aqui, irmãos, estou me situando, não tenho muita experiência aqui, dá só, tenham paciência. Não vão embora não, fica aí.
Glória a Deus, irmão José. Estou vendo aqui teu comentário. A partir do momento que começou os cultos online, acho que os irmãos que atendem os cultos foram massacrados pelos críticos. O que o irmão acha? Irmão, realmente, realmente estão sendo massacrados pelos críticos, mas isso é passível de se acontecer, viu, irmão? A partir do momento que você é visto, você tem que estar preparado para não receber só os elogios ou ficar ali com todo mundo concordando. E isso é passível de que aconteça. A gente não gosta, me incomoda também, mas não devemos fazer o que alguns dos irmãos têm feito. Tem irmãos nossos que vai no canal desses irmãos, dos irmãos da Reforma, os irmãos críticos, e fica lá falando barbaridades, fica fazendo ameaça, falando que Deus vai condenar, que Deus vai castigar, que eles estão na mão de Deus. Isso e aquilo não é assim, irmãos. Não é assim. O Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio, né? Então a gente deve entender que cada um é responsável por si mesmo. Se o que algum deles estiver fazendo estiver sendo reprovado mediante a visão de Deus, é Deus que deve escolher, selecionar, é Deus que deve fazer justiça. Mas eu espero que Deus tenha misericórdia, que Deus trabalhe com a misericórdia, não só acerca da vida deles, da nossa também, porque nós somos irmãos, como o irmão Hélio pregou em algum dos cultos online, ele falou que a gente é totalmente dependente de Deus. Nós somos dependentes do favor infinito da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é um favor indispensável para nós. Ela é maior do que o milagre que nós esperamos. O milagre de conquistar o emprego para quem está desempregado, dar comida para quem está em necessidade. É difícil, irmãos, é difícil. Eu sei que é muito difícil. Pode alguém, às vezes, tem sempre alguém que vai contender, mas é uma realidade. Irmão José, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. A maneira mais inteligente e mais sábia de lidar com isso é aprender a conviver com essa situação. Tal como a gente estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tem muita coisa no mundo que não agrada a Deus, que não convém, às vezes, no nosso próprio trabalho, às vezes na faculdade por onde a gente estuda, para quem estuda a faculdade, outros em cursos e no meio social, no meio da vizinhança, tem um monte de coisa que não agrada. Mas não dá para a gente sair também tentando consertar tudo isso. A melhor forma de fazer uma grande revolução, uma grande mudança, é revolucionando nós mesmos, transformando quem somos. A grande transformação desses quase 8 bilhões de habitantes sobre o planeta, sobre a face da Terra, somos quase 8 bilhões de habitantes, irmãos. E a melhor e mais eficiente forma de revolucionar, de mudar a vida na Terra, é mudando nós mesmos. Então não adianta eu querer transformar o próximo sem antes querer transformar a mim mesmo. A gente tem que fazer isso. Tem uma frase, essa frase é atribuída, né, a um homem, a um indiano chamado Gandhi. Creio que alguns dos irmãos já devem ter ouvido falar, né? Conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse: a melhor forma de fazer mudança no mundo é mudando a nós mesmos. Isso é verdade, irmão. Um exemplo simples dessa ilustração. As enchentes são causadas, segundo os teóricos, por excesso de lixo jogado em lugares inapropriados. Mas você pode perceber e observa, irmão, e se tivermos franqueza, podemos admitir que nós mesmos já fizemos isso em algum momento. Do que eu estou falando? Jogar aquele papelzinho minúsculo de bala na valeta, no meio da rua, dentro do ônibus, na calçada da estação do metrô, do trem. A gente solta o papelzinho, mas por que a gente não guardou aquilo para jogar no lixo da nossa casa? Porque a gente tem a sensação de que aquele minúsculo papel não vai fazer muita diferença. A gente transfere a culpa e a responsabilidade para quem está jogando lixo maior, mais pesado, como garrafa PET, pneu velho, bota velha jogada no rio. E não é, irmão.
a melhor forma de transformar o mundo é transformando nós mesmos, nós fazendo a nossa parte. Eu não jogo papel, eu não jogando papel de bala na rua, nem pneu, nem pedaço de chinelo velho, nem qualquer coisa, não importa o tamanho. A melhor forma de eu querer que não tenha lixo na rua é eu não jogando meu lixo, ainda que eu sei que no ciclo social tem muita gente jogando. Você entende, irmão? Tô falando de uma coisa bem óbvia, mas eu sei que é. Desculpa, mas é bem verdade, irmão. Bem verdade. Deixa eu ler os comentários aqui, meus irmãos, com licença. Ô, irmã Lídia Gonçalves, a paz de Deus, minha irmã. Tô lendo seu comentário aqui. Tá falando assim: quem ensinou isso foi a CCB a acusar as pessoas de pecador. O irmão Cláudio falou que é para procurar outra igreja, porque lá não tem perdão. Olha, irmã Lídia, eu entendo a tua revolta, viu? Eu entendo a tua tristeza, a tua decepção. Eu não concordo, não concordo com o irmão Cláudio, com o que o irmão Cláudio falou no dia 5 do mês passado. Todavia, irmãos, olha, vou falar uma coisa para vocês. Até no exemplo que a gente estava dando quase agora aqui, cabe bem a isso. Melhor forma de transformar é transformando a nós mesmos. Se a gente age com o mesmo suposta falta de amor, como foi, né? Eu falo suposta porque não tenho como provar se houve falta de amor ou não, porque quem conhece o coração do irmão Marçola é Deus. Então eu não posso dizer isso. Talvez com zelo em excesso, mas ainda assim, essa minha suposição, essa minha ilustração pode estar errada, né? Todavia, todavia, minha irmã, a gente não tem como saber o que a pessoa pensa. A gente sabe que foi errado, a gente sabe que foi excessivo, mas a melhor forma da gente se comportar é mudando nossa atitude. A nossa atitude. Então, eu não posso sair condenando nem o irmão Marsola, nem o irmão do canal que critica a CCB. Eu não vou chegar lá também esbravejando porque eu não concordo. Está cheio de disseminação de ódio, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Isso só prova o quanto a gente precisa estar sóbrio na hora do nosso proceder no dia a dia, como servo de Deus, diante da ótica, da visão de Deus. Porque tem muita gente que não comete, não faz coisa errada só quando está na igreja. Por quê? Porque não se sente vigiado por Deus. Ele se sente sempre vigiado pelos homens. Quando você não faz algo de errado por medo dos homens, o que te prende, o que te priva de fazer algo errado é pouco demais. Porque pelos homens a gente nunca vai estar suficientemente motivado a não fazer algo errado. A gente só vai estar, na verdade, motivado a não fazer coisas erradas quando a gente está ligado de forma íntegra, de forma intensa a Deus. Estando ligado a Deus, a gente cumpre os dois principais mandamentos que a gente estava conversando no início. A gente vai estar amando a Deus acima de todas as coisas. E possivelmente quem abomina a disseminação do ódio, ele também está amando ao próximo como a ele mesmo. E nisso está cumprindo o mandamento. E então, a gente está tanto para os que estão dentro da congregação, como para os que estão fora da congregação. Estamos em busca de quê? Quero crer que a maioria está em busca da salvação da alma. Então, ou seja, problema de instituição religiosa, tal como na CCB ou em outras igrejas grandes, pequenas e médias, não importa, todas elas têm. Todas elas têm. E por que que eu não saio da congregação? Ou por que você não deve sair da congregação ou da igreja que você está? Porque o que deve motivar você a sair dessa igreja não é um erro de liderança por excesso de zelo ou por cuidado demais
muita preocupação por querer, pela forma como eles administram. Eu acho que a gente deve ter cuidado com a intenção das coisas, né? A gente deve ter cuidado com a intenção dessa pessoa que está na liderança, se ele tem intenção de prejudicar. Enquanto eu não sentir isso dos irmãos, eu vou estar na congregação, com prazer. Porque eu sinto que a intenção dos irmãos é boa, ainda que falharam por muito tempo em muitas coisas. Aí não adianta alguém vir dizer aqui para mim, irmão, e como é que vai ficar as almas daquelas pessoas que acharam que pecado de morte não tinha mais jeito e acabaram pecando, não voltando mais, não conseguiram mais se levantar. Irmãos, está na mão de Deus. Eu não costumo enxergar dessa forma, sabe por quê? Porque isso é diminuir o poder de Deus. O Senhor conhece cada pessoa que está, aqui estava e aqui estará conosco, porque está escrito assim sobre Deus: o que é já foi, o que há de vir também já foi. O Senhor sabe de todas as coisas, irmão. Tem muitos que às vezes dizem que, tipo assim, eu só não voltei para a igreja, ou eu não volto para a igreja por causa desse irmão, por causa daquele, por causa desse mandamento, por causa daquele, por causa desse tópico ou daquele. Irmãos, tem um ditado que é muito usado no mundo corporativo que diz assim: quando você quer, você faz. Quando você não quer, você arruma desculpa. E isso é uma realidade, por mais duro que pareça, irmãos, é muito verdadeiro. Quando a gente quer fazer uma coisa, não tem nada que impede. Seja ela boa ou ruim, não tem nada que impede. Mas quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa para não fazer. A irmã Silvana Machado, você tem canal, irmã Silvana? Vai fazer uma live? Pois manda lá para mim nos comentários lá o teu canal, vou me inscrever lá, tá? Para ajudar na comunhão, viu? Quando você fizer uma live, a gente participa lá com você. Deus abençoe por estar aqui conosco, aqui nos ajudando na comunhão. O irmão Cícero está falando assim, ó, num comentário aqui que ele fez às 9h35. Agora já são 9h46. O irmão Cícero está falando assim: não é só o adultério que leva para a condenação. Olha, irmão, sabe qual é o entendimento que eu tenho sobre o rótulo dos pecados? Fornicação, adultério, comer carne sufocada, idolatria, e tantos são inúmeros, feitiçaria, praticar qualquer tipo de atitude, né, que a gente sabe que são muitas aí, que configura pecado. Aí tem aqui o comentário do irmão Ciro, que fala assim: não é só o adultério que leva para a condenação. O pecado em si, ele é um problema porque ele é uma mancha, ele é uma mácula na tua história. Ele é para você, ele é uma mácula no teu currículo, nas tuas crônicas. Seja ele uma mentira ou um pecado de adultério. Não adianta falar assim, ó, é mais fácil para Deus perdoar uma mentirinha que você contou no trabalho para não perder o emprego do que perdoar o adultério. Falando assim, irmão, você está subestimando a Deus. Você primeiro, está tomando o lugar de Deus. Está subestimando o poder de Deus e a inteligência, a sabedoria de Deus, no que diz respeito a administrar a obra da criação, que somos nós, a obra da sua grandeza. Porque quando Deus criou a sabedoria, Deus mesmo a criou. E diz assim, tem uma parte na Bíblia que diz que a sabedoria, ela era aluna de Deus. Imagina, irmão, isso é muito poético, mas você consegue pensar na profundidade disso? A sabedoria é aluna de Deus. Olha, que a gente fala tanto em inteligência, as pessoas falam tanto em sabedoria, e a sabedoria foi tomar aula com Deus, porque a sabedoria não era em si, sozinha, na sua carreira solo, autossuficiente. Ela aprendeu com Deus a ser sábia. Glória a Deus. Olha que coisa bonita, irmãos. Então, não subestime o poder, a capacidade, a sabedoria, a autoridade de Deus
na hora de falar sobre um assunto delicado como o que Deus perdoa e o que Deus não perdoa. A Bíblia em si, com certeza, ela nos norteia acerca do que é pecado, o que é lícito, o que não é lícito, o que Deus aceita, o que Deus não aceita. Mas também ela nos norteia acerca da humilhação, da importância de se humilhar, da importância de não abandonar Deus por nada. Qual é uma das maiores virtudes do homem de Deus na presença de Deus? É não desistir de Deus por nada. Porque a salvação é daquele que perseverar até o fim, perseverar é insistir, é lutar até o fim. Deus quer pessoas com essa coragem. E não adianta assim falar assim, mas se falando assim, será que tipo vai ter pessoas que vai pecar e vai pensar que só precisa continuar que vai ter salvação? Deus conhece os corações dos homens. Deus conhece o coração dos homens. Então, há de ser que ninguém subestime a sabedoria de Deus pensando assim, fulano de tal pecou e foi perdoado, eu vou pecar também porque Deus vai me perdoar. Não, Deus conhece a intenção do coração, meu irmão. Você vai responder por você mesmo. Sabe por quê? Olha o que aconteceu com Abel e Caim. Abel fez uma oferta ao Senhor, fez um sacrifício e ofertou ao Senhor. E Caim também saiu a fazer uma oferta a Deus. Olha que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Caim se sente indignado, injuriado e mata seu irmão. E o que o Senhor fala para ele? Que fizeste a teu irmão? Porque o sangue dele me clama desde a terra. E ele responde para Deus: sou eu guardador do meu irmão, por acaso? E Deus fala com ele: se bem fizeres, a tua oferta também seria aceita. Então, irmão, quando Deus rejeita a oferta de Caim, teve algum motivo para isso, porque Deus é justo e não é injusto. Então, teve um motivo. Mas Deus não ia rejeitar a oferta dele se ele continuasse ofertando, se ele continuasse tentando. O não tentar foi a tragédia dele. Ter desistido, ter se cansado por ter tido inveja do irmão, foi a tragédia dele. Irmão Biel falou assim: não é só o adultério, mas lembre-se, a concupiscência dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte. É verdade, irmão Biel. Muito bem colocado. Isso ilustra o quê? Como que o fruto do pecado ele nasce? Ele nasce da concupiscência, como o irmão Biel comentou aqui. Ele nasce da concupiscência, né? Ele dá a luz significa ele germina, ele é uma semente que é lançada pelo adversário. Se encontrar fértil a terra do teu coração, se você tiver inclinação e permitir, não estiver vigiando, ele vai dar a luz, ele vai dar um fruto, ele vai frutificar. E se ele der fruto, você vai consumir o pecado. E o pecado gera morte. Por que o pecado? Por que fala que o pecado gera morte? Porque quem peca, ele não consegue ele não consegue se reerguer dessa tragédia. Não é fácil se reerguer da tragédia de ter cometido o pecado, do peso da culpa. Precisa ter um coração, uma mente muito, muito humilde para se humilhar diante de Deus e para reconhecer. Precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter fé. Então, o pecado gera morte? Gera. Porque quem peca continua pecando. Vocês já perceberam, irmãos, assim, ó, só para ficar mais fácil de ilustrar, que quem peca não para, ele continua pecando. Então, gera morte. O pecado gera morte. Porque se você for encontrado, se o Senhor vier te buscar e você estiver em pecado, você morre. Não é que você está morto porque você cometeu o pecado, não. A gente sabe de diversos exemplos, eu tenho certeza que os irmãos conhecem também. Pessoas que cometeram algum pecado e Deus perdoou, se humilhou,
não diante dos irmãos, se humilhou diante de Deus, sinceramente alcançou perdão. Alcançou perdão. Aquela palavra do paulista que eu estava comentando que eu ouvi, falava justamente isso. Alcançou perdão e Deus falava na boca do irmão Paulinho: olha, e para você saber que eu te perdoei, eu vou mostrar que te perdoei, porque em você eu vou derramar das minhas virtudes. Ah, irmãos, tenho certeza que essa palavra causou reboliço no inferno. E na própria Irmandade também, porque muitos não aceitam o pecado, não aceitam o perdão do pecado. Muitos não aceitam o perdão. E o que que acontece, irmãos? Dizia assim, o irmão Paulinho pregava com coragem e falava assim: você não está contente com o perdão de Deus, porque o pecador que Deus está perdoando não é teu filho e não é tua filha, mas se fosse teu filho e tua filha, você dava glória a Deus. Então dá glória a Deus pelo filho do outro também. E é bem verdade, irmão. Quando isso acontece com um filho nosso, ah, irmão, não sei vocês, eu não quero nem me imaginar nisso, mas você não vai perder a esperança nunca. Você não vai perder a esperança nunca. Eu tenho amigos que até hoje eu espero que volte um dia. Eu converso com eles, convido. E Deus é poderoso para fazer uma obra, mano. O amor de Deus constrói. Constrói, constrói a salvação, constrói o perdão. Ele edifica, ele edifica. E o ódio, o desprezo, ele só vai matar mais ainda. Quem já está com o peso da morte nas suas costas, se você odiar, se você não ajudar, vai só acabar de afundar. Ah, meu irmão, concordo com suas palavras, a irmã Silvana está falando. Escrito está, escrito está, se o coração não te condena, a paz com Deus. Mesmo pecando, cabe pedir perdão a Deus, que é misericordioso, desde que seja sincero. É, isso mesmo, irmã Silvana. Olha, é importante dizer, irmãos, que falar sobre o pecado é bastante delicado. O pecado de morte, os pecados que são considerados pecado para a morte, né, como o adultério, fornicação, a mentira também tem grande peso, a idolatria, tantos outros pecados. Irmãos, o apóstolo João falou nas epístolas que a gente deve tomar cuidado para não pecar. Mas se pecarmos, temos um juiz diante de Deus. Olha, irmão, devemos orar, vigiar, para não cair em pecado. Porque todo pecado ele gera morte. Quem mente por muito tempo, ele acaba morrendo na mentira, irmãos, e isso vai gerar a morte dele. É isso que significa o pecado gera morte. Porque quem peca, ele continua pecando. Qual a diferença entre Davi, que cometeu o pecado e foi perdoado, entre outros homens de Deus que cometeram o pecado e foram tragicamente extirpados da presença de Deus? A diferença foi que Davi se humilhou diante de Deus. Davi se humilhou diante de Deus. Davi não tinha prazer em outra coisa na vida a não ser no Senhor. E por um momento ele falhou, e quando ele viu a tragédia da sua escolha, ele se humilhou perante Deus. E quando foi indagado acerca de o que deveria ser feito ao homem que faz tal coisa, que seja entregue aos homens para ser por eles condenado, julgado, falou, não, prefiro cair na mão de Deus, porque na mão de Deus, pelo menos eu tenho a esperança da misericórdia de Deus. Tá bom, irmão José? Deus abençoe pela presença, tá? Fica com Deus.
Mensageiro da Paz escreveu e apagou. Irmão, pode falar aí se sentir de compartilhar com nós a tua linha de raciocínio. A gente aprende junto, aqui a gente conversa, não tem ninguém que é dono da verdade, tá? Irmão Biel, tá escrito assim, né? O irmão Biel concorda aqui, ó. Quando eu vejo o povo condenando os irmãos que estão em iminência, lembro do povo que murmurava contra Moisés. Será que era fácil estar na frente de um grande povo? Irmão Biel, você tocou num ponto delicado, viu? Num ponto importante mesmo. Nós estávamos falando no início da live sobre empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Será que as pessoas que estão condenando os irmãos já se imaginaram na frente de tanta gente, com tanta responsabilidade, com tanta coisa para resolver, da irmandade, vida pessoal, tudo junto, irmãos, é muito peso. Não é fácil, não. Estou dando uma lida aqui nos comentários aqui. Olha, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Eu acho que eu li praticamente todos os comentários aqui. Quero agradecer, irmãos, a presença de todos que estiveram aqui conosco na live. A intenção era essa mesmo, é bater um papo, é nos aproximar um do outro. Eu queria me aproximar de vocês e creio que tenham conseguido. Se eu falhei em alguma coisa, se de repente alguma coisa que a gente fala também não agradou alguém, a gente tem um perdão e vamos seguir orando uns pelos outros. A gente vai ter novos conteúdos, novas abordagens. Estamos com alguns projetos aí que a gente precisa também tirar do papel e logo os irmãos vão ver algumas novidades no canal também. Por enquanto, eu só tenho a agradecer, viu, meus irmãos? A gente vai encerrar a live por aqui. E eu senti grande alegria, grande prazer. Tá? Agradeço aí, irmão Biel, irmã Silvana, irmã Ivonete, a irmã Fabiana, que compareceram. Muitos irmãos, o irmão Adão, o irmão José, muitos irmãos aí que estão sempre conosco, nos apoiando, nosso conteúdo no canal. O irmão Francisco aqui comentando. Louvo a Deus porque Deus teve misericórdia de mim, pois fui ao mundo, mas Deus, com a sua misericórdia infinita, ele me deu mais uma oportunidade. Glória a Deus, irmão Francisco. Você, nessa live aqui, surgindo agora no finalzinho com esse comentário, ele é a prova viva de que as pessoas precisam se ajudar, as pessoas precisam ter compromisso um com a alma do outro. A salvação é individual, é verdade, irmãos, a salvação é individual. Mas bem-aventurado é aquele soldado que quando viu um outro soldado ferido no caminho, foi baleado, foi rasgado, foi ferido, não deixa para trás, irmão. Vai buscar o teu companheiro de guerra, vai buscá-lo, resgata ele, coloca sobre os teus ombros, carrega, e não importa, não se importando, irmão, se você também está correndo risco de ser ferido. Porque há de ser que Deus, com a sua grande justiça e sua mão amiga, te alcance também, pelo teu ato nobre de salvar um soldado ferido. Um soldado ferido não deve ficar para trás, irmãos. Mãe Ivonete, Deus abençoe, viu? Eu agradeço a presença de todos, irmãos. Termino saudando todos com a santa paz de Deus, né? Que o Senhor vos abençoe sempre, tá? Deus abençoe, irmão Biel, Deus abençoe todos aí. Irmão Francisco,
Muito bom teu comentário, que fica firme aí que Deus ama a tua alma, viu? Com certeza. Deus tem grandes obras para operar nas nossas vidas, viu? Você é um exemplo nessa live aqui, um exemplo do que nós estamos falando. Deus abençoe a todos. Mensageiro da Paz escreveu aqui: os erros deixam marcas nas pessoas, marcas que Deus perdoa, claro, mediante humilhação. Mas no seio da igreja ele fica marcado e perde crédito de voltar, testemunhar, pregar ou contar obra. Entendi, irmão. O mensageiro da paz colocou aqui a nomenclatura aqui do irmão. É, irmão, é verdade. Isso que o irmão está relatando, ele tem a ver com... Realmente, a gente fica com... Mas tudo na nossa vida deixa marcas, irmão. Tudo deixa marca. Tudo. Até o que não foi notado, como... Vou dar um exemplo para o irmão, e para todos os irmãos aqui. Existem pessoas que já cometeram pecados graves que estão ali em segredo. Às vezes toca o seu instrumento, ou às vezes faz outras coisas, prega, porque se sente protegido pelo anonimato, por não ter sido colocado no telhado. E a diferença entre ele e o outro que pecou, e a igreja inteira sabe, e alguns param de saudar, o irmão que todo mundo sabe que cometeu algum deslize, é essa. Acontecerá que, mais ou menos como naquela parábola que o Senhor falou, um publicano e um fariseu subiu ao templo para orar. O fariseu, por sua vez, do lado do publicano, dizia: Senhor, graças te dou porque eu não sou como este pecador aqui do meu lado. Então, o publicano dizia: Senhor, batendo no peito, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E o Senhor pergunta para os discípulos: quem vocês acham que saiu justificado nessa comparação? É evidente, irmão, que o publicano é que foi justificado. Porque quem a si mesmo se exalta, Deus humilha, e quem a si mesmo se humilha, Deus exalta. Ilustra muito bem isso. É verdade que o irmão o mensageiro da paz falou, é isso mesmo. O povo não vai perdoar, o povo vai julgar, a marca vai ficar. Mas entre ser, nessa parábola, o publicano ou o fariseu, eu prefiro ser o publicano. Eu prefiro ser o publicano. Porque o fariseu já foi justificado por si mesmo e eu prefiro ser justificado por Deus. E você, meus irmãos? E vocês? O que acham disso? O irmão mensageiro da paz está dizendo aqui, complementando, não é que o ministério não perdoa. Isso não cabe em relação à salvação. O perdão, ele não teria, é de voltar ao normal pelo erro que ficou sem crédito diante do povo. Irmão mensageiro da paz, olha, eu concordo em parte com você, porque quando Deus perdoa alguém, se Deus tiver que fazer uma obra poderosa, se ele tiver que exaltar alguém que veio da tragédia de um pecado, Deus o fará, gostando da irmandade ou não, gostando do ministério ou não. E sabe quem vai se voltar contra? Geralmente as pessoas que se comportam como um fariseu. Porque quando Jesus Cristo perdoou a mulher pega em adultério, houve grande revolta. Mas Jesus Cristo calou a revolta deles falando assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles queriam cumprir a lei de Moisés. E qual o termo da lei? O termo de apedrejar a pessoa, o pecador.
Mas Jesus Cristo fala para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus Cristo está falando para a igreja, para o homem, para a nação de Deus naquela hora? Ele está dizendo, irmão, se eu perdoar o teu irmão, não o condene, não jogue a pedra. Sabe por quê? Porque você também vai precisar do meu perdão. Não tem ninguém que está isento da necessidade de ser perdoado por Deus. Ah, mas eu dou bom testemunho. Irmão, pode ter certeza que se auto-isentar de qualquer culpa é fazer Deus mentiroso e se autoconstruir verdadeiro. Porque a própria palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro, porque nós pecamos, nós falhamos. E quando fala de pecado, não é pecado. Ah, não, é pecado de morte. E tem diferença entre pecado e pecado, irmão. Quem deve fazer a escolha sobre quem deve perdoar, como deve perdoar, o tamanho do pecado não é Deus. Irmão Cristiano Vieira. Eu também conheço exemplos parecidos, irmão. Conheço exemplos parecidos também, referente ao teu comentário. Irmão, ó, o irmão Cristiano comentou assim, ó. Conheço o irmão que batizou aos 12 anos e foi ao mundo, depois voltou pela misericórdia de Deus e foi oficializado músico e hoje atende às reuniões familiares. Aí a gente vai lá na reunião familiar dele dizer que ele não tem direito de fazer isso. Bom, entra num lugar desse e fica na comunhão e tenta sondar se os frutos da árvore são verdadeiros ou não. Se Deus o perdoou e transformou ele numa árvore boa, os frutos são verdadeiros, então não adianta nós querer rejeitar essa pessoa. É isso que Deus faz. Está escrito em Coríntios assim: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Entendi, irmão. Mensageiro da paz. Imagina um ancião do Brás errar feio, como vai voltar a atender? Difícil, né, irmão? Com certeza é bastante delicado e difícil. Eu concordo com o que o irmão está falando, com certeza. De verdade, mesmo, de coração. Difícil. Mas não dá para, com essas ilustrações, subestimar a capacidade de Deus fazer obra e extrair o tição tirado do fogo, como fez como sumo sacerdote Josué. Agora, todavia, quem peca, quem cometeu algum pecado e foi destituído da comunhão da igreja, se sentiu desligado da comunhão, seja por causa da cobrança da irmandade ou por outro motivo, por causa de culpa mesmo, se está em busca de perdão, se está em busca de perdão, deve se preocupar primeiro com perdão e depois sim, ao se sentir perdoado por Deus, se Deus quiser ainda usar de você, se Deus quiser usar desse irmão, Deus usará. Mas não deve, nem quem cometeu o pecado, nem o outro que não cometeu o pecado, mas não tem ministério, não deve forçar, não adianta. Quem nunca pecou, por exemplo, não adianta também chegar lá falando, irmão, eu tenho condição de ter ministério e pedir um ministério. Não vai ter ministério só porque acha que tem capacidade. A capacidade que está no homem não é do homem, é Deus que o capacita. Se Deus capacitar um homem que tem méritos, que é bem visto, que é bem instruído, de bom testemunho, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, mas se Deus escolher um para também confundir os sábios, Deus fará isso e não prestará conta conosco.
Concordo com você, irmão, mensageiro da paz. Concordo nesse outro, né? Perdão de Deus, ok. Deus proverá, voltar a atender, dependendo do erro. Não tem como. Se roubou, roubou, adulterou, se adulterou. Não, concordo. Não tem como estar atendendo estando nessa situação. Não tem como. A própria pessoa tem que ter essa consciência também. Irmão Francisco, muito bonito, muito útil. E esse comentário, esse teu relato praticamente é um testemunho, os teus comentários é um relato de testemunho, evidente, verdadeiro da tua vida, não é de terceiro. Ele só mostra a grandeza de Deus. Ele veio aqui para brilhantar a nossa live e mostrar o poder de Deus. Deus abençoe, viu, irmão Francisco? Verdade, irmão mensageiro da paz, verdade. A igreja, os homens estão em processo de transformação, verdade. Vamos procurar se transformar em algo melhor. Ah, irmãos, eu estava quase para ir embora, tem mosquito aqui. Eu estava quase para ir embora, me despedi, mas teve mais gente que entrou e eu não consigo deixar ninguém no vácuo. Então, resolvi ali também responder. Agradeço ao irmão Mensageiro da Paz, Cristiano, o irmão Francisco, Biel. Agradeço a todos aí, viu, pela participação intensa aí nos comentários. Deus abençoe. Que isso, irmão Mensageiro da Paz? Não, a gente tem resiliência, né? A resiliência é uma virtude que tem que ter em todo homem de Deus pretendente a ser um representante do céu, né? Um cidadão do céu na terra, somos peregrinos nessa terra, então nós não tem nada do que perdoar o irmão, não. Você fez boas colocações e muito pertinentes também, e teus comentários permitiram a gente tecer aqui esse assunto até esse momento para também abrilhantar a discussão. É verdade, muita coisa que você falou realmente faz muito sentido. Não dá para a pessoa que cometeu algum deslize público, notório da Irmandade, figurar no ministério, não dá. É verdade. Mas, como o assunto da própria live diz, né? A questão do perdão é uma questão de salvação, é uma questão de saúde espiritual, é uma questão de urgência, é um assunto urgente. Falar sobre isso é justamente para o que Deus deu de falar lá atrás, né? Vamos em busca dessas pessoas. Vamos salvar quem a gente puder salvar. E não adianta a gente ficar apegado com a ideia. E os que ficou para trás, e os que os irmãos não perdoaram, e lá para trás eles cometeram a atrocidade de condenar esse aquele irmão. Fique em paz. Take it easy. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Keep calm, que devemos pensar somente no presente. O passado não nos pertence, o futuro pertence a Deus. Então vamos pensar numa coisa, vamos sair dessa live com um pensamento, irmão, se pudermos. Quem alcançar isso, louvado seja Deus. Quando você puder buscar alguém, quando você puder salvar alguém, salve, irmão. Porque a gente pratica isso no convívio social, e isso é uma atitude nobre, mas no meio espiritual não somos capazes de salvar ninguém. Vamos salvar as pessoas que estão em necessidade. Como está escrito na palavra de Deus, o maior servirá ao menor. Se você está de pé, você é o maior diante do que está em pecado e tragicamente contaminado com o ar da morte em sua vida. Muitos deles estão em sofrimento, em desespero, tanto que alguns já até cometeram suicídio. Então, vai buscar quem você puder buscar. Eu tenho certeza que Deus há de te exaltar, de te ajudar, quando você ajudar alguém a sair do inferno e do pecado.
Isso mesmo, irmão. O coração, quem conhece é Deus. Aquele dia, o dia 5, onde o irmão Marsola discorreu sobre a questão do pecado, sobre os que querem voltar e figurar no ministério, eu entendo o que ele quis com aquilo, mas não concordo. Você está entendendo a minha fala aqui? Eu entendo o que ele quis com aquilo, mas não concordo. Eu sei que a intenção não era tão nociva, mas não pegou bem. E nem é também, não foi legal. A liderança se precipitar daquele jeito. Por quê? Porque a palavra diz assim, que quem preside deve presidir com cuidado. Ali naquele dia figurou maior a autoridade da presidência do que o próprio cuidado com o atendimento ministerial e o cargo de liderança. Não pegou bem, irmão. O culto online ele é um culto nacional e mundial. Não pegou bem. Então, assim, creio que pela humildade, pela dedicação, na presença de Deus, pelo histórico do irmão Marsola, Deus tenha misericórdia dele. Deus cuide, que isso não aconteça, eu não pretendo ver aquilo nunca mais, irmão. Muito triste. Tem coisa, irmão, tem coisa. Tem coisa que às vezes a gente não precisa abordar. Olha que a necessidade de alcançar perdão de muitos que estão se humilhando e buscando a Deus é gigantesca, mas poucos são os que têm coragem, poucos do ministério, na presidência de culto, são os que têm coragem de pregar que Deus perdoa. Porque tem medo de abrir a porta para que a irmandade fique confusa e saia por aí pecando. E por medo de abrir a porta, eles colocam no calabouço uma pessoa que estava ali se humilhando diante de Deus. Bom, eu não sei o que Deus vai fazer a respeito disso. Também não é problema meu, não é uma coisa que me diz respeito querer saber o que Deus pensa ou não. Mas, irmão, nós devemos ter coragem de falar. Se o irmão Marçola, por exemplo, teve coragem de falar aquele monte de coisa, os irmãos também ter coragem de pregar o perdão de Deus nos cultos. Porque tal como nós cremos que tudo é revelação de Deus, se nunca for pregado sobre perdão, há de se desconfiar que é controlado o que se prega, né? E é verdadeiro, porque o apóstolo Paulo diz: o espírito está sujeito ao profeta. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, quando você está pregando, você não está abduzido, você não está tomado e controlado como um boneco de ventríloco. Você fala, mas você controla o que você fala, você administra o que você fala e é responsável pelo que fala. Ao contrário do que muitos na igreja pensam, que tipo, quando o irmão fala, é Deus falando e está saindo ali uma cachoeira jorrante do céu, está caindo na cabeça do irmão, saindo pela boca dele. Não, irmão. Porque muitos dos nossos líderes são indoutos, o que não diminui a qualidade do dom que está nele, mas percebam bem o que eu quero dizer com isso. Será que, então, se ele está tomado por Deus, ele não deveria cometer nem erro de português, porque o Espírito Santo de Deus é perfeito. O irmão Francisco Neto está falando. Isso mesmo, irmão. Deus usou uma irmã no dia em que eu tramava tirar a minha própria vida, e foi uma ajuda de uma irmã que me fez a não fazer uma coisa dessa com a minha vida. É isso que o irmão Francisco está falando, eu já vi várias vezes, eu faço visita, irmão, desde que Deus me chamou nessa graça, eu tô no campo da visita. Uma vez nós fomos para, sou de São Paulo, uma vez nós fomos para Minas, eu era moço ainda, não era nem casado, hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, né, mas eu era moço, e fomos para Minas e dos irmãos que estavam com, meu irmão, eu nem sabia como é que eu fui parar lá, é porque eu tenho muito prazer de estar no meio do povo da oração, da visita,
Não sei nem o que eu fui fazer lá, mas quando eu já estava no caminho, não tinha mais como voltar, então fomos para uma casa que eu não sei, os irmãos também não sabiam quem era que ia visitar isso e aquilo, mas quando chegamos na casa da irmã, os irmãos não quiseram receber nós. Então, um dos irmãos que estavam conosco abriu o portão, enquanto o irmão fechou a porta e entrou para dentro, falando que ia falar com a esposa, o irmão por si mesmo, olha bem, irmão, ele abriu a porta, o portão do irmão, e entrou, e foi entrando na casa do irmão. Quando o irmão voltou com a resposta com a esposa, nós já estava dentro da casa dele. As irmãs de véu, o povo manifestando já a presença de Deus, chorando e dando glória a Deus. E quando ele pensou em se manifestar contra, Deus tomou o irmão em pura revelação e mostrou para ele uma carta que a irmã tinha escrito de despedida, porque ela ia cometer suicídio naquele dia. Irmão, foi uma obra que eu presenciei, não é obra de terceiro, não. Eu presenciei isso e eu jamais imaginei que eu ia ver uma obra dessa natureza. Uma revelação puríssima que Deus deu para o irmão, mostrou a carta que a irmã tinha escrito de despedida, ela ia cometer suicídio, nem o esposo dela sabia disso. Ninguém sabia disso, ela falou. Eu não mostrei essa carta para ninguém. Como é que, chorando ela falava isso. Como é que vocês encontraram, como é que vocês conseguiram saber sobre essa carta? O irmão estava na revelação do Espírito Santo, e ali aquela irmã chorando, caiu de joelho, e ali exaltou o nome de Deus e falou que Deus guardou, Deus deu o sinal que ela esperava e livrou ela da morte. É um relato breve aqui, se eu for contar sobre o bonitinho mesmo aqui, vai pôr vocês para chorar, mas é coisa linda, é igual o irmão Francisco falou. Então, irmãos, a gente tem que zelar pela vida dos nossos irmãos, com esse cuidado, né? Não importa se o irmão do ministério não concorda que você vá na casa do pecador, vá. O povo não concordava que Jesus Cristo tivesse se assentado com os publicanos. Olha, os fariseus falavam assim, olha lá, está assentado com os publicanos. Não deve ser o Cristo, não. Está sentado na mesa dos publicanos, se assenta e come com os pecadores. Irmão, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de como devemos proceder no meio social e no seio da igreja, com a irmandade. O apóstolo Paulo disse ainda, para reforçar o que Deus está dando a graça de falar aqui: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom, se ele é imitador de Cristo, é porque ele imitava tudo que Cristo fazia. Ele imitava o que Cristo fazia. Se Cristo senta com pecadores para comer, o apóstolo Paulo também fazia isso, porque ele mesmo disse, me fiz de louco para ganhar os loucos. Fiz tudo para todos, para por todos os meios poder pelo menos salvar algum. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalhava na obra de Deus fora da casinha, porque só essa fala dele ilustra que ele era totalmente fora do normal. Em 1 Coríntios, ele fala da loucura de Deus, que a loucura de Deus é mais sabedoria do que a sabedoria do homem. Aprove a Deus, ele diz assim, aprove a Deus salvar alguns pela loucura da pregação. O que é Vocês sabem, irmão, alguém tem coragem aqui, vamos descrever com o nosso pensamento simples, o que seria a loucura da pregação? A loucura da pregação é a loucura de pregar uma revelação? Será que é isso? Não é, irmão. A loucura da pregação é a controvérsia da pregação. É a essência do que se prega, vindo de Deus, com a capacidade e o poder de Deus de transformação. Deus transforma a morte que está na vida de alguém em vida. Deus colhe da onde não planta. Deus faz brotar. Deus faz anjo descer pelo teto da casa, sem precisar abrir portas e fechaduras. Porque para Deus nada é impossível. Nada limita a Deus de operar. Essa é a loucura da pregação. É o que o mundo não compreende, não entende, não aceita, e você escolheu aceitar, acreditar e a seguir. Isso é loucura, irmão. É loucura. Mas bem-aventurado é o mundo da loucura, porque o que o mundo considera ação, como está escrito em Coríntios, para Deus, Deus considera loucura. E o que o mundo considera loucura, Deus considera sabedoria. Está escrito em 1 Coríntios, pode ler lá. Salvo engano, no verso 12 ou 13 em diante. Dá uma lidinha no capítulo inteiro que vocês vão ver essa parte que Deus deu a graça de ilustrar aqui. Isso, irmão Bel, vamos ser felizes com Deus. Já somos felizes na presença de Deus.
Louvado seja Deus. Coisa linda, gostei muito de falar com vocês aqui. Já estamos aqui há 1h40 e agora eu vou mesmo descansar. Que Deus guarde vocês do mal e que eu não vejo a hora, quando Deus prepara, nós vamos fazer outro encontro desse para a gente discutir sobre mais algum assunto, discorrer sobre a palavra, porque se tem uma coisa pela qual esse instrumento de comunicação em massa, chamado de internet, esses canais da rede social, se tem uma coisa boa que pode ser feito com eles, seria isso: nos conectar para falar da obra de Deus, tentar crescer, amadurecer e aprender juntos, enquanto que muitos estão usando isso para fazer o mal para o próximo. Deus abençoe a todos, a paz de Deus. Eu vou desligando por aqui, tá, irmãos? Paz de Deus com todos. Deus abençoe, tá? Obrigado, irmão Francisco. Deus abençoe também.